E a Regina vai fazer o preparo de hoje. Pois é, meus irmãos, a Iraci falando de transformação, e o preparo de hoje, Joana fala exatamente sobre isso, sobre a transformação que nós precisamos fazer em nós. Então ela diz assim: pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então, Joana está falando para nós aqui de transformação, né? Quando Jesus conversava com Nicodemos, e foi quando ele, segundo Humberto de Campos ali, implantou, né, a informação da reencarnação para nós, Nicodemos pergunta como é que ele poderia fazer para ver Deus, e Jesus responde: é preciso nascer de novo. Muito bem, para nascer precisamos morrer, não é? A semente, se não morre, não temos o pão, né? O trigo precisa se transformar em pão e para isso precisa morrer. Só que Tiago e André ficaram um pouco assim, sem entender muito bem, tanto quanto Nicodemos, e então eles perguntaram para Jesus: como assim? Como é que era aquilo? Eles não estavam entendendo. Então Jesus explicou: a árvore sem a poda, ela não se transforma, ela morre para poder nascer de novo. Então André disse para Jesus assim: mas se... E Jesus disse: o corpo é uma veste. Então André disse: mas se o corpo é uma veste, então por que nós todos não somos iguais? Nossa veste não é toda igual. Então Jesus responde assim: mas o Pai, seria justo que o Pai desse uma veste bonita, perfeita, para aqueles que não souberam e que estragaram essa veste anterior? Ou seja, uma segunda chance, uma segunda existência, com uma veste melhor do que aquele que cuidou da sua existência anterior. Então, quando Joana diz para a gente aqui que nós precisamos viver considerando que a morte pode nos alcançar a qualquer momento, nós precisamos pensar nessa passagem. Quando Jesus termina o assunto, ele fala de amor. E se nós vivemos com amor, nós conseguimos a nossa transformação, porque o amor entrega, o amor cuida, o amor segue o conselho de Jesus para nós. E então, se nós fazemos a nossa vida presente, se nós cuidamos do nosso corpo, se nós vivemos com amor, nós podemos conseguir o que Leon Denis disse para nós. Ele disse assim: aqueles que cumprem os seus deveres podem, após a sua morte, despertarem do sono suave e num despertar agradável. Então, amigos queridos, irmãos, vamos cuidar da melhor maneira dessa nossa transformação no dia a dia, cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, dos nossos pensamentos. Vivamos em amor, e assim nós teremos um suave despertar quando chegar a nossa hora, porque a hora de todos um dia vai chegar. Que nós possamos ter uma boa palestra e que Jesus nos abençoe a todos. Jesus, Mestre amoroso, amigo, que nos envolve nesta tarde de hoje, acolhendo a nossa amiga querida Luzia Matias, nos estudos que ela preparou para, junto da nossa mentora Joana de Ângeles e sob sua inspiração, nos trazer os ensinos para podermos melhor aproveitar e aplicar em nossas vidas na semana. Graças a Deus.
Boa tarde. Ela que me ligou. Bom, a conversa hoje é sobre uma página de Joana que comenta sobre os efeitos do amor sobre a saúde. E eu estava aqui captando as ideias que a Iraci começou a comentar, que a companheira comentou. E assim, está um pacote completo de autocura aqui hoje, né? Completo, porque ela começou a falar na resposta de Deus, fazer silêncio interior para ouvir a resposta, né? E o método de autocura está na obra Plenitude, da Joana de Ângeles, no capítulo 9, Processo de Autocura. São 4 momentinhos de trabalho, e o segundo é esse da conversa com Deus. Que a gente tem que exercitar, porque a gente não sabe fazer. Então, a gente não sabe fazer porque a nossa mente é muito inquieta, justamente pela ação das emoções todas, porque a gente não tem concentração, não tem foco. Então, tudo isso, qualquer habilidade para a gente adquirir, precisa treinar. Então, a proposta do método é que você efetivamente marque um dia, uma hora, para conversar com Deus. Claro que não é conversar com Deus só nessa hora, você pode conversar com Deus a qualquer momento que você queira. Mas é um treinamento de habilidades específicas, habilidades até cerebrais, né? Foco, concentração e silêncio interior, como ela bem lembrou aqui. Então, você marca o dia, marca a hora, toda semana, naquele dia, naquela hora, você chega lá e coloca para Deus qual é o seu problema. Parece uma coisa, mas Deus não sabe. Ele sabe, quem não sabe é você. Então, quando a gente está com um problema, a gente fica tão inquieto, a gente fica tão ansioso, tão angustiado, que a gente não para pensar, afinal, qual é o problema? Né? Então, esse modo de conduzir o nosso próprio pensamento coloca a questão de maneira mais clara diante de nós mesmos e silencia a nossa mente para ouvir essa voz que a gente chama de intuição, que a gente chama de inspiração, que a gente chama de médico interno, a gente chama lá de como quiser chamar, mas o fato é que, à medida em que a gente vai treinando, a gente começa a ter intuições, inspirações, ideias que não nos chegariam por nenhum outro caminho. É um caminho único e que tem resposta para todas as nossas questões. Leon Denis já foi citado aqui, deve ser porque eu trouxe um livro aqui, ninguém viu. Fala que a gente morre de fome na mesa do banquete. Então, a gente está ali sem encontrar saída, alternativa, solução, caminhos, e todas as respostas estão ao nosso alcance. Mas a gente precisa treinar, fazer a nossa parte, né? Você pega um instrumento que está ali silencioso, parece que não serve para nada, é um móvel, é um objeto. Mas quando chega um músico, ele tira um universo daquele instrumento, daquele móvel, daquele objeto. Né? Então, tem essa coisa e tem também assim, a parte do cuidar do corpo, que a companheira também falou. Né? Então, nós não queremos só viver muito, nós queremos viver muito e queremos viver bem. E, para isso, tem que cuidar bem da estrutura corporal, né, para que ela seja o mais competente possível. E a nossa conversa é sobre o outro passo do método de autocura, que é da doação de amor. Então, o que a gente observa no nosso próprio funcionamento, no funcionamento das pessoas que chegam à casa espírita com essa questão, com aquele sofrimento, com essa dúvida, com essa angústia, com esse diagnóstico, com todas essas coisas que costumam trazer as pessoas para a casa espírita, né? Tem os que vêm para estudar, para conhecer. Tem quantos aqui? 10? Veio só para estudar? Puxa, parabéns, né? A maioria vem mesmo porque o negócio está pegando, né? Não está encontrando
sustentação, não está encontrando apoio, não está encontrando meios de continuar vivendo com sentido, com significado, né? Então, a gente vê, na maioria das pessoas que vêm para a casa espírita, que frequentam a casa espírita, isso que ela falou aqui, exatamente assim, é esse olhinho grudado no umbigo. Então, quando nós temos um problema, quando nós temos um sofrimento, quando nós temos uma coisa que a gente não sabe resolver, a gente fica com esse olho grudado no umbigo, pensando no problema dia e noite. Amanheço pensando em ti, anoiteço pensando em ti, né? Se isso apontasse caminhos, se isso ajudasse a resolver, ótimo. Acontece que eu fico circulando em torno daquele ponto e não resolvo absolutamente nada. Essa atitude mental de olhar para o próprio umbigo produz um efeito de enquistamento. Nós temos pouca percepção, pouca consciência de que vivemos mergulhados numa criação que é pura vibração. Uma criação que é um oceano de amor. Nós vivemos mergulhados nesse oceano de amor. Agora, nós temos livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher não participar. Quando eu escolho não participar desse oceano de amor, porque eu tenho um problema, porque eu tenho uma dificuldade, porque eu sofri uma perda, porque eu estou com esse diagnóstico, porque eu não me conformo com essa ou com aquela situação afetiva, ou lá o que seja, eu posso escolher me isolar. Só que, quando eu faço isso, eu me fragilizo. Quando nós conseguimos permitir que esse fluxo de amor perpasse pelas nossas estruturas espirituais, psíquicas, mentais, físicas, nós somos revigorados. Nós temos percepções dilatadas. A gente consegue enxergar outros horizontes. A gente consegue ter outras percepções. A gente consegue se revivificar, se revitalizar. Mas para isso eu tenho que abrir a minha percepção para tomar consciência do que eu estou recebendo e preciso abrir canais de doação. Então, é um movimento respiratório. É um movimento de absorção e distribuição. Então, primeira parte, vamos tomar consciência do que nós estamos recebendo, porque a gente vê muitas pessoas adoecidas em sofrimento, cantando: ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor, né? A vida passa e eu sem ninguém. Se você ficar cantando isso, pode já procurar o psiquiatra, porque é depressão na certa e haja medicação e vai ser difícil. Porque o que acontece? Todos nós recebemos amor em abundância. Se nós pararmos de receber amor, a gente simplesmente desaparece. Tudo entra em colapso. Então, de quem é que eu estou recebendo amor? Estou recebendo amor de todas as células que estão trabalhando nesse exato momento em que eu estou me sentindo totalmente desamado, para que eu continue vivo. Isso é amor. Amor de mãe. A gente precisa respirar, o coração precisa bater, o cérebro precisa funcionar, a alimentação precisa ser digerida, a nossa temperatura corporal precisa ser mantida estável, enfim, são infinitas funções. Nós precisamos captar todas as informações pelos órgãos dos sentidos, visão, audição, essas informações precisam ser todas decodificadas, nós precisamos ter noção de espaço, tempo, enfim, são infinitas funções que o nosso corpo está executando para nós, tempo integral. Para quê? Para você pegar tudo isso,
sentar numa poltrona e pensar na sua infelicidade. Para você pegar tudo isso e ficar no WhatsApp dando bom dia, boa noite, boa tarde. Boa madrugada eu ainda não recebi, não. Mas é capaz de ter, né? E piadinha, e gracinha com político, e agressões a pessoas, e banalidades, porque dá um trabalho danado para usar esse negócio. É um trabalho, não é? Tem gente já tendo problema no polegar, né? No pulso, né? Porque está usando aquilo absurdamente. Para quê? Para quê? Você está usando um equipamento que levou milênios aí de evolução para ter essa competência que você fica usando de maneira fútil, sem proveito. Então, assim, o seu corpo trabalha para você. Você todos os dias é alimentado pelos frutos da terra. Eu gosto muito de ver aquele programa Globo Rural, porque a gente que é de cidade pensa que laranja dá dentro do saquinho, né? Que o pão dá na padaria. É só você ir lá, pagar, pega o pão. E aí a gente fica vendo o trabalho que dá para as pessoas que cultivam as frutas, para as pessoas que criam os animais, para as pessoas que produzem aquilo para cuidar daquela plantação. E aí a plantação adoece e a pessoa escreve uma cartinha: olha, minha laranja está com um bichinho, o que é que eu faço, né? Você já tem lá na caixinha um negócio para animais de estimação, pode botar um para a planta também, né? A gente às vezes tem um carinho pela planta, a planta seca, puxa. Então, você vê ali o trabalho que dá para cultivar, para colher, para armazenar, para distribuir, para comercializar, para você se alimentar. E você se alimenta muitas vezes sem nem prestar atenção no que você está comendo. E a gente deveria ter uma atitude de profunda gratidão pelos alimentos, pelo corpo que está podendo receber aquele alimento, pela luz do sol, pelas inúmeras condições. É tanto detalhe para que a gente possa ter essa experiência corporal. É pressão atmosférica, é fluxo de vento, barreira para não cair meteoro, é tanta coisa para que a gente possa ter essa experiência no corpo. E para que a gente precisa ter essa experiência no corpo? Para fazer a escolha de doar amor. Então, nós precisamos, primeiro, tomar consciência de todos os movimentos de amor que nós já recebemos e continuamos recebendo. Então, a gente teve alguém que nos gestou, a gente teve alguém que carregou no colo, que ficou de noite acordado. O ser humano, às vezes, diz assim: eu não fui amado, não fui cuidado. O ser humano é um filhote tão fraquinho que, se ele não for cuidado, ele não sobrevive horas. Então, você pode não ter tido o atendimento VIP que você achou que deveria ter, né? A sua mãe não fez pós-graduação em pedagogia em Oxford, deve ter cometido alguns erros, né? O seu pai também não era um espírito de luz, até porque eles não reencarnam. Então, teve lá alguns contratempos, né? Mas o bebê humano não anda, não localiza comida, não se alimenta. Você vê um bebê nascendo, um bebê de boi, de vaca, ou um bebê de elefante, ele dá lá, ele vai procurar a mão. Bebê humano não faz isso. Se você não puser na boca, ele morre, né? Então, assim, tudo isso foi para quê? Caramba, é para você pensar como você é importante, como você é valioso, como cada minuto seu nesse corpo é valioso para a criação, é significativo. Alguém traz você na casa espírita. Às vezes a pessoa que trouxe você na casa espírita nem ficou, ela só veio para trazer você. Né? O amigo, o vizinho, o familiar,
traz você na casa espírita, naquele momento da sua vida que você não está querendo falar com ninguém, que você está rebelde, que você está chutando a sombra. Aparece alguém que tem a paciência, que tem o bom ânimo de te incentivar. Não, vamos lá. E aí você chega aqui e encontra esse lugar, né? Eu estava conversando ali com a minha amiga. Quando eu comecei a fazer palestra no Seja, era um apartamento, né? Era uma salinha no apartamento, né? E aí depois vieram aqui para essa casinha de praia, né? Mofadinha, né? Mofadinha, pequenininha, né? Agora, gente, você tem todo esse conforto, porque nós trocamos informação com o ambiente. Então, o ambiente que recebe amor, como é que a gente vê que esse ambiente recebe amor? Não é vendo luzes, não, é vendo que é limpo, é bonito, é caprichado, tem a planta ali, né? Tem o retrato da Joana, tudo branquinho. A gente entra aqui e começa a receber amor do ambiente físico. E para quê, hein? Para quê? É porque você é extremamente importante para a criação, você é querido da criação. Tudo isso que está aqui para acolher, amparar, sustentar, curar, incentivar, desobsidiar, dar um respiro. Para quê? Para você assumir o seu papel na criação. Então, esse inventário que eu fiz aqui, um inventário bastante rápido, mas a ideia é que você faça um inventário cuidadoso. E aí a gente nota o quê? Que a gente começa a fazer esse inventário, mas o nosso hábito de pensamento já vai logo para o que não ganhou. Para o que não teve, para quem foi ingrato, para quem te traiu, para quem te abandonou, para quem não sei o quê. Quantas vezes for necessário, você traga para o que você recebe, porque o que você recebe é infinitamente superior. Muitos de nós tiveram problemas de saúde, foram atendidos por médicos que consumiram muitos anos da sua vida, consomem até hoje, muitos anos da sua vida para estudar, para treinar técnicas, habilidades, para que a gente possa ter o quê? Um alívio, para que a gente possa ter um prolongamento dos nossos dias, para que a gente possa continuar produtivo. Não, mas ele faz isso porque é a profissão dele. É diferente. Há os que fazem como uma profissão qualquer, mas há os que fazem com muito amor. E muitos de nós já foram atendidos por médicos assim, por enfermeiros assim. Já tivemos professores assim. Alfabetizar uma criança é duro, é difícil. Ensinar matemática para certos espíritos é um verdadeiro tormento. Eu tenho uma visão do meu pai, assim, enlouquecido, quebrando uma régua em cima da mesa, na minha fase de aprender a conta de multiplicar por 2 números. Aquele negócio de uma coisa em cima, outra embaixo, um mais para cá, eu não entendi aquilo de jeito nenhum, né? Então, assim, tudo isso foram... Porque se você não passa pela alfabetização, se você não passa pela matemática, você não chega numa formação, numa carreira, numa profissão, não tem como. Então, tem que passar por aquilo. E isso era o trabalho, era a profissão, era o dever, mas quando você recebeu qualquer dessas coisas feita com amor, ela deixou mais do que apenas aquilo, ela deixou uma marca, ela deixou um upgrade emocional em você. E para que tudo isso? Né? Porque uma pessoa precisa ser levada à loucura para ensinar multiplicação por 2 números para Luzia Matias. Né? Então, assim, tem que ter um significado, todo esse investimento de amor. A natureza do planeta, ela é extremamente bela. Nos mínimos detalhes do macro, microcosmo, é tudo tão lindo, tão sábio, e não precisava ser bonito.
A gente sabe que as borboletas se atraem pela coloração lá do miolinho, mas precisava ser bonito, precisava combinar, ser harmonioso, todas as cores, todos os pequenos detalhes de uma folha, de uma pétala. Olha aquele negócio ali. Será que só para as finalidades reprodutivas precisava dessa harmonia? Precisava dessa beleza? Então, nós estamos num mundo de provas e expiações, sim, mas cercados de beleza. Quando eu venho para cá, eu ando a Sernambetiba toda, né? E aí aquele contato com o mar, aquela visão do mar, aquela coisa, né? Ali, naquele ritmo, está sempre ali. Então, a gente recebe muito amor. É muito importante que a gente consiga começar desgrudando o olho do umbigo para olhar para o que a gente recebe. E aí a gente começar o trabalho de dar amor. Esse trabalho é urgente. Não existe saúde fora da doação de amor. Por quê? Porque é contrário à lei. A lei é fluxo, é vida, é fluxo. Então, se você tem uma cachoeira que a água flui normalmente, você tem vida. Você tem plantas, borboleta, passarinho. Se você obstrui o fluxo dessa água, essa água apodrece, morre tudo, não é? Quando o sangue circula livremente, os tecidos estão saudáveis. Quando o fluxo sanguíneo é obstruído, o tecido morre. E aí você tem doença, gangrena, infarto. Então, o fluxo é sinônimo de vida. A estagnação é sinônimo de doença e morte, nem que seja a morte emocional. Então, a gente criou lá no nosso processo de divulgação do método de autocura, para facilitar, 4 perguntinhas. Para a gente se fazer todos os dias. Todo dia a gente não pensa no problema? Todo dia a gente não pensa na perda, na dor, na dificuldade, na doença, na tristeza? Todo dia você não pensa? Então, é todo dia. É todo dia. O que eu posso fazer ainda hoje por amor a mim mesmo? Será que a gente já aprendeu a se amar? Cada um está aí num patamar de relação consigo mesmo, mas o que a gente vê, o que a gente observa é uma dificuldade imensa para se amar, como é, como está, com o que conseguiu, com o que não conseguiu, com as comparações que se faz com a capa da revista, com a tela do cinema, com as pessoas na rua, enfim. E amar a si mesmo é fundamental para poder amar com saúde. Por isso que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu não me amo, tudo que eu faço pelo outro, para o outro, é investimento. Eu faço para que ele me dê um retorno. Eu faço para que ele me dê uma resposta que preencha o meu vazio. Então, eu faço um bolo que eu sei fazer, bem gostoso, e ponho na mesa, muito feliz. Mas se ninguém elogiar, se não tiverem a fim de comer naquela hora, não, agora eu não quero. Como assim agora não quer? Fiquei horas na cozinha fazendo isso e agora você não quer? Então, o que é isso? Eu não prestei atenção na hora em que eu estava conectado com o fluxo do amor, não prestei atenção no que eu estava recebendo. Então, na hora que eu estava com um bebezinho ali, dependente de mim, para botar no colinho, me olhando com aquela cara de apaixonado, né? Era ali que eu tinha que receber. Aí não recebi, fiquei querendo receber quando o cara está com 30 anos. Quando o cara está com 30 anos, ele está apaixonado pela Daniele. Perdeu, você perdeu. Perdeu. Então, era lá. Deus paga à vista. Se você não aproveitou aquele momento em que você estava com seu filhinho no colo para receber o amor dele,
não fica nada para você receber depois, não. Claro que as pessoas vão se evangelizando, é claro que as pessoas vão tomando consciência dos seus deveres, é claro que as pessoas que nós cuidamos com amor têm amor por nós, mas o foco é o futuro. O foco do jovem é o futuro, é a carreira, é a família que ele está fundando. Não é para ficar ligando para a mãe para saber, e aí, tudo bem? Lembrou que tem mãe, né? Não sei o quê, não sei o quê. Fica apresentando uma conta que é impagável. Então, você renunciou, não sei a que você renunciou, sua carreira, sua viagem, sei lá o que você renunciou. Não tem como apresentar essa conta para a pessoa. Eu deixei de trabalhar, de ter minha carreira por sua conta. Como é que a pessoa vai pagar isso? Não tem como pagar. Só quem podia pagar isso era a lei. Se naquele momento você pensasse na escolha que você estava fazendo e aproveitasse sua escolha, curtisse sua escolha, se lambuzasse na sua escolha. Porque quando a gente está feliz com a gente mesmo, gostando da gente, em paz com a gente, aí a gente pode realmente dar amor desinteressadamente. Quando a gente não faz isso, a gente está sempre esperando algo de volta, algum retorno. É claro que ter reconhecimento é maravilhoso, é uma delícia. Quando eu venho aqui, eu saio levitando, tem vaga para mim, tem lanche de graça, tem abraços 1000, Luzia. Eu adoro, eu me esbaldo, tá? Mas eu não posso vir aqui com o objetivo de receber isso. Porque eu posso vir aqui um dia e alguém ter precisado parar naquela vaga. Eu posso vir aqui um dia e as pessoas, sei lá, estão preocupadas com outra coisa. Oi, Luzia, podem. Podem, não é? E a minha alegria tem que ser a mesma. A minha alegria tem que ser a mesma, porque a alegria de quê? De levar essas coisas que eu aprendi, não é? Que Joana trouxe, que Divaldo psicografou. Então, olha o papel deles no fluxo, né? O fluxo de amor, Joana tem a experiência, o conhecimento, Divaldo tem a disponibilidade, chegou em mim, de mim estou passando. Então, essa energia que passa te dá força, te dá alegria de viver, te dá sentido existencial. Não tem como ter saúde sem sentido existencial. Então, a gente precisa se amar. Então, todos os dias, se você perguntar, o que eu posso fazer por amor a mim mesmo no dia de hoje? É uma coisa assim que muitas pessoas estão tão desligadas de si mesmo que têm dificuldade para responder. Tem dificuldade de se lembrar do que gostam. Tem dificuldade de lembrar do que lhes dá um prazer saudável. Tem dificuldade de se colocar naquela situação. Por 1000 problemas, por hábitos, por acomodação, por culpa. Sabe aquela coisa? Não, primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu vou. Aí esse depois nunca chega a sua vez. Nunca chega a sua vez de se levar a um cinema, de se levar no jardim botânico para passear, de ficar uma tarde no sofá sem culpa. Porque ficar uma tarde no sofá, devia estar fazendo alguma coisa, não podia estar aqui só nesse sofá. Né? Que absurdo, acho que eu tenho que arrumar aquele armário, está uma bagunça. Não, permita-se uma tarde no sofá. Eu estou me dando isso de presente, não é? Um cuidado qualquer, uma alegria qualquer. Então, o que eu posso fazer ainda hoje por amor a mim mesmo? Porque eu preciso me amar para poder amar com saúde. O que eu posso fazer ainda hoje por amor à minha casa? Como eu falei aqui, a nossa casa nos devolve informações. Algumas tribos africanas, quando o curandeiro vai curar uma pessoa, primeiro ele cura a casa, porque a casa adoece junto com o morador. Então, se a gente não faz uma interferência saudável na casa, tem não sei quantos anos que não pinta, não arruma armário, não tira as coisas que não usa, chama a Santa Ajuda, né?
de você mesmo, né? Então, uma gaveta que você organiza, um armário que você tira o que não usa, dá para o brechó, ou leva e entrega em algum lugar, faz uma pintura, nem que seja de uma parede, troca o quadro que já está desbotado, bota um legal, né? Tem uma história, eu acho que é do irmão X, que tinha um quadro com o retrato do Senhor na parede. E aquele retrato estava ali, sei lá, 80 anos aquele retrato, e ninguém mexia no retrato porque a senhorinha ainda estava viva e eles achavam que aquilo era muito importante para ela. Um dia o negócio, a cordinha ficou tão velha, tão podre, que caiu sozinho, e a senhora disse: até que enfim. Então, o quadro, a planta, né? Um animalzinho de estimação, vai dar trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. A gente não tem coisas boas sem um trabalho, sem um investimento, mas a gente precisa, se a gente não gosta da nossa casa, se a gente não gosta do ambiente em que a gente vive, se a gente, ou então abandonou aquilo tudo, a entropia, né? Porque tudo tende à desorganização. Se você não fizer interferências, aquilo vai se desorganizando. Se a gente não gosta, se a gente não se sente bem, se pudesse mudar, se muda. Mas se não pode se mudar, interfira. Faça interferências de amor, porque aquilo vai te dar um retorno de saúde. Então, a gente vê que um hospital bacana, né? Tem-se cuidado com a cor das paredes, tem-se cuidado com o quadro, com o objeto, com planta, com tudo isso. Por quê? Porque aquilo dá um feedback positivo para quem está doente, para quem está em sofrimento. Todos os dias, se a gente fizer uma coisinha, essa casa vai ficando mais saudável, né? E o que eu posso fazer ainda hoje por amor à minha família? Nós temos a ilusão de que nós somos mártires da família. Nós fazemos muita coisa mesmo para a família. Muita coisa que a gente acha certo, muita coisa que a gente gosta, muita coisa que a gente concorda, muita coisa que a gente acha que é o melhor. Por quê? Porque nós sabemos tudo. Nós sabemos qual é a melhor conversa. Nós sabemos qual é a melhor música. Nós sabemos qual é a melhor hora para jantar. Nós sabemos qual é a melhor hora para acordar. Nós sabemos tudo. E o outro... E essa coisa do dar para receber. Então, a gente usa exemplos simples, até simplórios, para não ficar tratando na palestra das atrocidades que são cometidas em família, né? Não é a hora, não é o lugar. Então, mas através desses exemplos, a gente pode fazer um inventário. Se a gente escuta o que o familiar está pedindo, a gente sabe perfeitamente que ele não nos escuta. A gente entende o que o familiar está falando? A gente sabe perfeitamente que eles não nos entendem. Eu falo grego. Eles têm a mesma sensação. Por quê? Porque justamente essa coisa do quisto. A gente não se abre para o diferente. Então, quando as moças querem casar, né? Elas ainda querem. Aí elas vão para a cozinha, fazem um pavê de bombom com 7 camadas, né? Põe na mesa luz de velas, né? O cara come aquele bombom, você encontrei a mulher da minha vida. Aí depois, como é que é? Bem, faz aquele pavê. Ah, não, tem sorvete lá na geladeira, isso dá muito trabalho. Então, por amor, vai lá e faz. Né? Mesmo sem a pessoa pedir, você sabe que ela gosta, vai lá e faz. Ah, mas eu estou aborrecida com ela. O que vai curar o aborrecimento? É o amor. Então, você faz e oferece. Pode ser que não coma, pode ser que não elogie, mas aí você vai começar a treinar, receber o amor na hora em que está dando o amor, porque é ali que acontece o receber, né?
Os rapazes também, na hora que eles querem conquistar a moça, eles levam ao cinema, ao teatro, né? Saem os dois, bem arrumados, né? Você está linda, meu bem. Senta lá, dá né? Pipoquinha na boquinha. Depois passa um tempo, assim, bem, vamos ao cinema? Não, tem um filme aí no Netflix. Então, assim, a mulher não quer ver filme. A mulher quer ir ao cinema. São coisas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Mas eu entendo. Se o homem trabalha fora de casa, ele sai de casa todos os dias, ele pega trânsito, ele aguenta tudo que ele quer é ficar em casa. Ok, mas por amor, ofereça isso. Ofereça sem reclamar. Olha, não falei? Ia ter fila aí. Olha só como é que a gente tem dificuldade de doar amor em coisas tão simples, não é? Eu vou oferecer isso para ele, para ela, para o filho, para a mãe, porque é isso que ele gosta. E isso não é uma coisa imoral, isso não é uma coisa contrária ao progresso, à lei divina, natural. É uma bobagem, só que eu não gosto, só que eu não quero. Então eu não ofereço porque eu não gosto, porque eu não quero. A gente encontra pessoas idosas que têm muito para falar, querem falar muito. Por quê? Porque ninguém as ouve. Quando a pessoa começa, já ouvi essa história, já contou mais de 1000 vezes. Por amor, ouça, faça cara de novidade. Foi, caramba. Não é? Entendeu como é que funciona o amor? O amor é isso, é você sair de dentro do seu mundo, e depois a gente fica com uma bocona a chorar que não recebe. Não recebo, ninguém me ouve, ninguém me atende, ninguém faz o que eu quero, ninguém me ajuda. E você? Você ajuda? Você faz o que o outro quer? Desinteressadamente, só para oferecer de si, porque é só esse que dá saúde, é só esse que vivifica, é só esse que cura. Então, se você se perguntar todos os dias o que você pode fazer por amor, o amor vai multiplicar respostas diante de você. É só você ter disponibilidade para ouvir e não começar com mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. Ouça e depois vá para a segunda parte do exercício, que é pôr em prática. E será que nós podemos fazer alguma coisa por amor à humanidade? Parece coisa para missionário, parece uma coisa tão distante, né? Então, assim, a humanidade precisa de quê? O que está ao meu alcance? Puxa, a humanidade precisa da cura do câncer. Mas eu não sou cientista, eu não sou capaz de fazer isso. Mas a humanidade precisa de esperança. Por quê? Porque a nossa construção social é um compartilhar de medos, de angústias, de incertezas. E as pessoas, desprevenidamente, ficam absorvendo essas coisas, né? Pelos 7 buracos da cabeça, né? Noticiário, de ouvir, de ver, pelo celular, pela televisão, pela internet, e aí as pessoas saem na rua e vêm falar com você: nossa, você soube o que aconteceu em tal lugar? E aí a gente pode fazer o quê? Por amor, a gente pode ouvir e depois dar uma resposta diferente do que a maioria dá. Então, o que a maioria fala? Isso está muito ruim mesmo. Isso vai de mal a pior. E pior foi o que aconteceu em outro lugar, que foi assim, aí um adoece o outro e aquela doença fica ali cristalizada, né? Então, assim, a doutrina espírita nos oferece tanta coisa que a gente pode dizer que é a doutrina da esperança. E não é uma esperança vã, é uma esperança real. A Iraci também falou aqui, o mundo de hoje é o melhor mundo possível.
a gente acha que está muito ruim, porque a gente gostaria de estar tudo, né, funcionando às mil maravilhas, mas a gente ainda não faz o básico. Como é que a gente vai estar num mundo onde tudo acontece às mil maravilhas? Então, a gente quer governantes honestos para que eles governem e a gente possa ter uma vida tranquila sem nos ocuparmos de nada. Então, a gente vê, por exemplo, reunião de condomínio. O que a gente quer? Um síndico honesto, que se dedique ao condomínio 24 horas por dia, resolva todos os problemas para mim, porque eu não tenho paciência com reunião de condomínio. Então, se eu não tenho paciência nem para reunião de condomínio, como é que eu vou ter dedicação para resolver os problemas da cidade, do país? Eu quero alguém que faça isso para mim, para eu ficar no meu comodismo. Então, esse nosso mundo tem muitas frentes de trabalho, infinitas frentes de trabalho. E a doutrina espírita, sendo a doutrina da esperança, que está dizendo para a gente, e a gente pode observar isso através dos fatos, está acontecendo uma mudança. Não que esteja tudo uma maravilha, está acontecendo uma mudança nas consciências. Então, aquilo que antes era normal, era assim mesmo, a vida é assim que as coisas funcionam, hoje causa escândalo. Por que causa escândalo? Porque as consciências estão mais sensibilizadas. Isso quer dizer que muita turbulência, né? Muitos problemas que foram empurrados para debaixo do tapete, agora vão aflorando. E a gente se sente pequenininho, mas todos os dias a gente pode levar essa esperança que a gente recebe na casa espírita, que a gente pode levar isso para o mundo. Então, se alguém chega para a gente e fala assim, tá tudo muito ruim, né? Você pode dizer, não está não. Aí a pessoa vai, como não está tudo muito ruim. Como assim está tudo muito ruim? Quanta coisa boa está acontecendo? Nunca houveram tantas pessoas unidas, de mãos unidas, para se ocupar do bem-estar do semelhante. Nunca houve tanto. É movimento religioso, é ONG, são pessoas no mundo inteiro cuidando de todas as causas. Será que nenhuma dessas causas me sensibiliza? Nenhuma. Eu não me sensibilizo pela situação das pessoas em fragilidade social, eu não me sensibilizo pelas pessoas com essa ou aquela doença, eu não me sensibilizo com esse ou aquele problema do país, do mundo, e a gente encontra hoje canais para somar com todas as frentes de amor que estão já instaladas. Eu não preciso nem criar, é só chegar e somar. Mas aí a pessoa diz assim, mas eu agora estou doente. Não posso. Quando eu ficar bom, eu faço. Então, isso é a mesma coisa que você chegar no médico, ele chega para você e diz assim, olha, seu problema é cirúrgico, preciso operar. E aí você diz assim, não, doutor, eu não posso operar, eu estou doente. Quando eu ficar bom, eu volto aqui para o senhor me operar. Então, nós estamos doentes lá em última análise, porque a gente está enquistado no meio de uma criação que é movida a amor. Estamos enquistados por escolha, por pirraça, por rebeldia, por fazer ouvidos de mercador, como dizia minha mãe. Devia ser porque eu fazia ouvidos de mercador, né? Quando você não quer ouvir, em que tudo nos aponta, nos empurra para esse processo de receber e doar. Então, são 4 perguntas para você fazer todo dia, para você responder todo dia e para você pôr em prática todos os dias. Então, são 3 momentos, digamos assim, de trabalho, de mudança de hábito. A Joana de Ângeles fala, os bons hábitos são adquiridos do mesmo modo que os maus hábitos, pela insistência. Então, quando a pessoa quer fumar, que ela começa a fumar, ela tosse, ela tem enjoo, tem dor de cabeça, mas ela quer tanto fumar que ela insiste até conseguir, né? Então, a gente vai instalar bons hábitos.
Primeiro bom hábito que você vai se instalar é o da disciplina. Porque para todos os dias fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer, você vai esquecer, você vai ficar com preguiça, você vai deixar para amanhã, né? Então, primeira coisa, a disciplina de se fazer as perguntas. A outra coisa que você vai adquirir, o outro hábito que você vai adquirir, é o hábito de ser criativo. Será que tem alguém que não é criativo? Se tiver, pode passar lá no Procon de Deus e reclamar, porque você foi criado com defeito, né? Então, a doutrina espírita fala que nós somos destinados a sermos co-criadores. E a gente pensa logo em criadores de galáxias. Não, nós estamos o tempo todo co-criando com o nosso pensamento. Então, essa casa foi criada por Deus? Foi, mas tem os co-criadores para dar materialidade. Foi criado por Deus, porque Deus criou todos os co-criadores, porque Deus criou o amor, porque Deus criou a criatividade, mas precisa daqueles que vão materializar. Então, você vai trabalhar a disciplina que vai ter uma utilidade para você, para milhares de coisas. Você vai aprender a criatividade que você vai precisar lançar mão para criar as respostas, para dar as respostas. E você vai abrir essas comportas, né? Abrir esses obstáculos, essas fronteiras para esse amor que você está recebendo e não está doando. Então, esse reencontro com a gente mesmo, esse reencontro com o nosso meio ambiente, esse reencontro com o nosso ente querido que está ao nosso lado, esse outro olhar que a gente começa a ter sobre as pessoas que trabalham conosco, tudo isso conduz à saúde. Não falta 5 minutos, não? Eu tirei do texto, né? Cabe à mente tornar-se autoconsciente. A gente está começando o processo de autoconsciência. Começando. Porque se a gente for conversar com a grande maioria das pessoas e perguntar qual é seu problema, ela vai apontar para fora. Vai dizer que o problema é a mãe, é o pai, é o marido, é o filho, é a casa espírita, é o chefe, é o governo, é o mundo, é o país. Isso quer dizer, segundo Jung, que ela está dormindo. Então, o Jung tem essa frase, né? Quem olha para dentro, acorda. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Enquanto eu achar que meu problema está fora, eu estou sonhando. Quando eu começo a olhar para dentro para encontrar aonde é que está realmente a questão, eu começo a acordar. Então, aquela pessoa que eu digo que é o meu problema, se eu for prestar atenção, ela só é problema para mim. Ela não é problema para o outro. Ela não é problema para o chefe, ela não é problema para o colega, ela só é problema para mim. Por quê? Porque aquilo que ela faz causa um efeito particular em mim. E é isso que eu preciso descobrir, encontrar. Então, cabe à mente tornar-se autoconsciente. A gente está só começando esse processo. Joana de Anjos escreveu um livro totalmente dedicado a isso, que é autodescobrimento, que é justamente abrir a janela. Ela falou que não faltava 5 minutos, agora ela está falando que acabou. Mas eu amo ela assim mesmo. Vou terminar só a leitura. Utilizando-se do amor com inteligência e permitindo que ele o conduza com sabedoria. Ama-te, portanto, e cura-te de todo o mal. Cura-te e ficarás pacificado de todos os conflitos. Ela me mandou a foto do livro dela e estava escrito assim: lindo, maravilhoso. Realmente é, né? Com o amor, a gente pode sair da tristeza, da dor, do sofrimento, da doença. Nós precisamos experimentar para acreditar. Obrigado, queridos, pelo carinho.